O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio e no íntimo do nosso coração invoquemos o auxílio do Espírito Santo para que Ele nos faça compreender tudo que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, domingo passado nós celebramos a vinda do Espírito Santo derramado sobre nós. A partir de domingo passado, nós já podemos dizer de forma completa e concreta: quem é Deus? Essa pergunta, ela não é uma pergunta simples de ser respondida e de ser enfrentada. Responder quem é Deus não é fruto de um engenhoso esforço humano, por mais que o homem e a mulher da terra possa ser cheio de virtude e santo e santa. A resposta a essa pergunta, quem é Deus, nós, por mais carregados de virtude que qualquer seja na terra, nós jamais daremos conta de responder à altura do que essa resposta pede. Quem é Deus? A primeira coisa que nós podemos dizer sem nenhum medo de errar e com toda a convicção do mundo, é que nós sabemos quem é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, só e unicamente porque Ele, o Senhor, se deu a conhecer a nós. É Ele que sempre toma a iniciativa primeiro. A Sagrada Escritura que a gente lê, da primeira à última página, responde a essa pergunta: quem é Deus? E quem responde a essa pergunta, quem é Deus, é o próprio Deus. Ele não só oferecendo argumentos de letra e de palavra num livro, mas Ele se revela a si mesmo em pessoa, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Para a gente entender isso, nós precisamos ter um zelo enorme com a escuta da palavra de Deus.
E quando abrir o livro, nós não devemos encontrar Deus num conceito ou numa doutrina, embora isso seja possível, encontrar Deus no conceito, na razão humana, na inteligência humana e na doutrina. Mas quando abrimos a Sagrada Escritura, nós temos que encontrar e lidar. A Sagrada Escritura, e particularmente os Evangelhos, não são um livro. A Sagrada Escritura é um ambiente que você entra. Quando você abre o livro da Sagrada Escritura, repito, de forma muito particular, os Santos Evangelhos, você entra é o mesmo que sair de uma realidade e entrar noutra. Você entra num ambiente e convive com as três pessoas da Santíssima Trindade. Mais do que ter conceito, ideia, doutrina, é preciso que a nossa relação com a Palavra de Deus possibilite-nos uma relação pessoal com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ela garante de forma concreta, ela é o ambiente da nossa relação com Deus. E a gente pode ver isso a partir da primeira leitura. Hoje os 3 textos, inclusive o Salmo, os 4 textos bíblicos são pequeníssimos. Mas hoje nós vamos fazer um exercício. Quase nunca nós podemos fazer uma pregação tomando os textos todos. Hoje, porque são pequenos, nós vamos fazer um exercício, inclusive para aprender como é que deveria ser a homilia em cada Santa Missa. Como é que deveria ser a pregação na Santa Missa? Deveria tomar os textos sagrados e a pregação possibilitar a gente entrar num ambiente de Deus e conviver com Deus, ver Deus, escutar o barulho dos seus passos, escutar sua voz, vê-lo, ser visto por Ele e, por que não dizer, tocá-lo e mais ainda, ser tocado por Ele. Olhe lá comigo, primeira leitura do livro do Êxodo. Aqui nós estamos a mais ou menos 1250 anos antes da vinda de Jesus. Moisés nasceu de uma família de judeus que estavam como escravos no Egito. Nasceu, cresceu, até porque foi colocado num cesto que as águas levaram, e foi criado com certo privilégio. Quando cresceu, ele conseguiu inclusive sair do Egito e ir para fora do Egito. Conseguiu inclusive casar com uma moça muito rica, a filha de Jetro. E ele, depois de casado com a filha de um grande fazendeiro, a filha de Jetro, Moisés está lá bem de boa, cuidando do rebanho do sogro, com a vida já montada. Deus aparece para ele e diz: Moisés, tá bom para você, mas não tá bom para o seu povo que está lá na escravidão do Egito. Deixa essa liberdade que é só sua, vai lá e busca o povo para que a liberdade seja sua e de todo o seu povo. E Moisés deixa a liberdade e volta lá para o Egito e começa do zero. E Deus vai instruindo Moisés, e Moisés tira o povo da escravidão do Egito, atravessa o Mar Vermelho, que a gente já sabe, e começa a caminhar no deserto um longo tempo. No deserto, o povo começa a dar trabalho. O povo começa a ficar custoso. E Moisés começa a dar bronca no povo e a ir ao encontro de Deus para saber como é que ele orientaria o povo. E numa dessas idas a conversar com Deus, olha o que acontece. Veja comigo. Crianças, vamos crianças, depois vocês brincam. Vamos prestar atenção bem? Todo mundo, sentado no colo do papai e da mamãe aí. Crianças, é muito fácil entender a palavra hoje. Vamos ver? Naqueles dias, Moisés levantou-se quando ainda era noite e
subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. Moisés já tinha reclamado ao Senhor que o povo estava custoso, que estava difícil orientar o povo não estava respeitando e obedecendo a ordem de Moisés. O Senhor falou para Moisés: vem falar comigo no monte, traz 2 tábuas, que eu vou dar a orientação. Moisés, quando ainda é de noite, sobe a montanha. Lá na montanha, subindo com 2 tábuas de pedra, olha a cena que acontece. Veja. Versículo 5. Juntos, o Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. Desceu na nuvem. Lembra de Maria, quando o anjo o cobriu, quando o Espírito Santo o cobriu com sua sombra? Lembra? Deus é uma realidade tão infinitamente maior que os nossos olhos e a nossa inteligência não é capaz de compreendê-lo todo. A gente pode estar na presença dele, que ainda não conseguíamos captar e compreender tudo. É um mistério, é uma presença, mas é também um mistério. Deus desceu numa nuvem e permaneceu com Moisés. Leia. E este invocou o nome do Senhor, enquanto o Senhor passava. Olha que cena. Lembra Adão e Eva lá no jardim, convivendo com Deus e escutando os passos de Deus, lembra? E Adão e Eva Adão faz é esconder. Aqui é o contrário. Moisés escuta o barulho de Deus passando diante dele, e Moisés gritou, brada todo mundo, o que Moisés gritou? Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Olha que bacana. Moisés escuta e vê Deus passar diante dele. Deus passa adiante. Lembra João Batista, quando ele batizou Jesus? No dia seguinte, João Batista estava com seus discípulos e encontra Jesus. E João Batista fala para os discípulos dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passa diante de mim, e eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. De novo a ideia de que Deus entra, convive conosco, está no meio de nós, mas Ele passa adiante. O comando é dele, a direção é dele, o governo é dele. Ele não está no meio de nós para a gente ficar mandando toda hora olhando para trás. Deus vai lá e me dá isso, vai lá e puxa isso. Não, Ele vai à nossa frente e é Ele que dá o comando. Amém? Presta atenção no que vem. Então, Deus passa diante, Moisés grita: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. E olha o gesto de Moisés, olha a atitude. Versículo 8. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e prostrou-se por terra, e prostrado por terra disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te. Para lá. Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te. Crianças, vocês crianças às vezes não entendem por que a gente ajoelha dentro da igreja, não é? E nos dias de hoje, que a gente tem dificuldade de ajoelhar, não só porque a gente arruma desculpa porque o banco não tem apoio para ajoelhar, Moisés curvou-se, inclinando até o chão e prostrou-se na terra. Não foi ficar de joelho com medo da poeirinha na roupa, não. Prostrou-se quer dizer deitou no chão. A igreja deveria ser um ambiente onde a gente encontra-se com o Senhor e inclina-se e ao menos ajoelha-se. A igreja não deve ser um ambiente onde a gente não consegue distinguir que diferença tem aqui lá para fora.
A igreja deve ser um ambiente onde a gente põe-se na presença de Deus, onde a gente logo depois de começar a missa, a gente abre o livro sagrado e começa a conviver com Deus. É um ambiente, e o ambiente da palavra é por excelência o templo, a igreja, que para nós substitui a montanha de Moisés. Crianças, quando a gente chega na igreja e lá na porta a gente inclina assim e faz o nome do Pai, depois chega no banco, a gente ajoelha, é sinal de profunda reverência de quem está diante de Deus e reconhece a autoridade e a superioridade dele sobre nós, entendeu? As nossas crianças têm dificuldade de entender isso, porque antigamente a gente rezava em casa e na igreja só de joelhos. Hoje a gente não ajoelha quase nunca na igreja, e dentro de casa eu poderia até perguntar às crianças, adolescentes e jovens, quantas vezes você já surpreendeu abrindo a porta da sua casa, entrando no quarto e encontrou seu pai e sua mãe de joelhos no quarto, dobrado em oração. Nós mais velhos assistíamos mais essa cena. A gente entra dentro de casa, o pai já está deitado no sofá e a mãe está trabalhando na cozinha. Nós precisaríamos, nós mais velhos, ensinar as crianças a dobrar-se. Nós perdemos essa capacidade de incutir nas crianças esse dobrar-se, essa humildade, eu vou dizer até uma palavra mais dura, essa humilhação, porque é prostrar-se. Durante a nossa novena agora, nos 9 dias da novena, nós demos a bênção do Santíssimo, e todas as noites eu falava, a igreja ensina que a bênção do Santíssimo a gente recebe de joelhos. Quem por algum problema grave de saúde nos joelhos não pode ajoelhar, ao menos fique de pé, e incline-se profundamente quando eu passar com o Santíssimo Sacramento. Eu levantava, vinha com Jesus para dar a bênção, as pessoas do jeito que estava sentada ou de pé ficavam, mas absolutamente indiferentes ao que estava acontecendo. Nós não entendemos nem o que é essa presença de Deus mais em nosso meio. E eu não estou falando e cobrando isso das crianças e dos jovens, não. O assustador é ver nós véia e véia não ter mais o senso de sacralidade, de piedade, de contrição, de submissão a Deus. Nós perdemos isso. E isso, irmãs e irmãos, só ocorre se a gente dobra a gente mesmo. Se nós não nos dobramos, nós não reconhecemos o quanto necessitamos dobrar-nos. E eu dava a bênção do Santíssimo, com o sinal da cruz, as pessoas com folheto na mão, com o livrinho de canto, do jeito que estava, ficava. Por quê? Porque as novas gerações não vê mais pai e mãe com piedade dentro da igreja. Inclusive, eu quase nunca vejo um jovem atender um celular dentro da igreja, mas os velhos e as velhas, todo domingo eu vejo os velhos e as velhas atender celular dentro da igreja. Moisés curvou-se até o chão, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te. E olha o pedido de Moisés, vamos ler? Todo mundo? Olha o que ele pede ao Senhor: caminha conosco. Leia. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Senhor, eu estou aqui na sua presença. Eu não vim pedir só para mim, só para o meu filho e para minha casa. Eu não vou pedir só saúde para o meu joelho, para a minha cabeça, para o meu coração,
para os meus reumatismos, para o meu emprego, para o meu trabalho e para o meu casamento. Senhor, eu estou aqui na sua presença. Se é verdade que eu gozo do teu favor, eu peço, olha para o povo, olha para o Brasil, olha para senador Canedo, olha para Goiás, olha para o caos que está o mundo, Senhor. Caminha conosco, Senhor. Embora esse povo é de cabeça dura, Senhor, não desiste deles, Senhor. Não desiste, a cabeça é dura, o coração é duro, mas não desiste desse povo, Senhor. Moisés não é esse tipo de devoto que vai na igreja e dobra o joelho para pedir só trem para ele ou para a família dele no máximo. Está claro? A diferença da autoridade de quem tem fé. A autoridade sua e na sua fé mostra também pelo conteúdo do que você reza e da forma física com que você comporta-se na presença do Senhor. A forma externa e a forma interna que sai dos seus lábios prova que jeito que você entende, compreende e relaciona-se com o Senhor. Moisés não vai lá dizer assim: Senhor, olha, eu estou dando trabalho danado, eu estava aqui rico, casado com uma mulher bem sucedida, um sogro que tinha um gado bom demais, o Senhor me pediu para ir lá tirar esse povo da escravidão, agora essa cambada está me dando trabalho, vou largar isso, o Senhor manda uma praga sobre eles. Moisés sobe e antes de ganhar a tábua da lei, Moisés diz: Senhor, eu peço, o povo que está lá embaixo está me dando trabalho demais, mas eu te peço, não desiste deles não, caminha conosco, embora esse povo seja de cabeça dura, perdoa seus pecados, suas culpas, caminha conosco. Pai e mãe, você reza pedindo a Deus somente para mudar e transformar seus filhos, ou você diz para Deus assim: Senhor, embora meus filhos me dêem trabalho, seja de cabeça dura, embora meu marido, minha esposa, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe seja de cabeça dura, eu te peço, caminha com ele, não desiste dele não. Ou você vem na igreja e só pede: Senhor, eu te peço, muda, que meu filho é custoso demais, minha filha não tem juízo, meu marido não faz o que eu quero, minha esposa não faz as coisas que eu quero, muda ele. Está entendendo a diferença, igreja? Epa, quero ouvir uma resposta mais vigorosa. Está entendendo a diferença, igreja? Então vamos ver agora como é que Jesus, nós vimos como Moisés intercede por nós, vamos ver como Jesus intercede por nós. Vamos ao Evangelho, tome lá comigo, número 9 do seu folheto, pegue lá, do Evangelho de João, capítulo 3, o comecinho do Evangelho, aquele ambiente das bodas de Caná, do encontro com a samaritana, o encontro com Nicodemos. É naquele ambiente que os primeiros que convivem com Jesus estão em dúvida: quem é esse Messias? Por que ele comporta desse jeito? Por que ele fala assim com o pecador? Jesus se apresenta assim, leia comigo: Deus amou tanto o mundo, leia, igreja, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo. Olha aqui para a cruz, olhe para cá. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Tem muito pai e muita mãe que fala para o filho: vamos na igreja rezar para o papai do céu te abençoar e ajudar o papai e a mamãe a conseguir trabalhar e ganhar dinheiro para dar tudo que você quer. Tem pai e mãe que nunca chama a igreja para vir, né, a família, os filhos para vir na igreja para acolher a vida eterna que Cristo oferece. A gente vem na igreja e fica somente com a lista das coisas daqui para baixo. E aí, a gente não entende por que os filhos crescem e desaparecem da igreja. Porque o papai do céu, para abençoar e ajudar que o menino consiga tudo lá fora,
ele tinha que ser primeiro aprender a ser esforçado, agradecido, estudioso, dedicado, honesto, correto no que faz, ainda que não recebesse o retorno do que ele queria, mas que ele perseverasse na honra, no respeito, na honestidade. E o menino pensa, não, esse Deus que não dá o que eu quero, eu vou mudar de igreja, de religião, porque eu quero um Deus que me dê o que eu quero. Isso existe? Não existe não? Não tem quem faz isso hoje em dia não? É o que mais tem. E quem estragou essa nova geração somos nós mais velhos, com jeito de chamar esses meninos, vão para a igreja. Fica quieto na igreja, porque senão Deus não te abençoa. Não, não é fica quieto na igreja, porque senão Deus não te abençoa, não. Fique quieto, escute a palavra de Deus, para que o Senhor transforme você, ajude você a compreender e conhecer quem Ele é, para que você olhe e busque uma realidade maior do que essa aqui. Nós ficamos só na ameaça e no castigo com a meninada. Nós não apresentamos o amor com que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, leia. Crianças, senta no colo do papai e da mamãe e presta atenção agora. Todo mundo, leia comigo. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Olha aqui para a cruz. Quando Jesus veio ao mundo, ele ficou 30 anos em Nazaré. Depois de batizado, ele ficou 3 anos pregando a boa nova e fundando e formando a igreja. Jesus caminhou com a igreja, com os apóstolos, com os discípulos, e falou para eles tantas vezes que ele iria dar a sua vida pela salvação do mundo. E os discípulos ficavam chateados porque não queria que Jesus morresse e queria que Jesus desse as coisas do mundo para eles, não é? Judas traiu Jesus por causa disso. Ele não queria outra coisa. Aí Jesus fala assim, olha, o Divino Pai Eterno não me enviou aqui para olhar para as pessoas cheias de pecado, condenar. O Divino Pai Eterno mandou-me vir aqui para falar para as pessoas que estão certas, que Deus as abençoa e quer bem a elas. E Deus mandou aqui para falar para as pessoas que estão erradas, que se elas quiserem emendar de vida, corrigir a vida e amar a Deus e acolher a Deus, Deus salva, perdoa cada uma. A gente quer que Jesus venha aqui com ameaça. Essa pregação dos irmãos evangélicos, que às vezes tem tanto prazer, chega a espumar a boca, dizendo o que vai acontecer com quem não ama Jesus, quem não respeita Jesus, que a desgraça, a maldade, o inferno, o tormento, e chega a babar de prazer em falar do sofrimento. E Jesus fala, não, eu não vim aqui para condenar, não, eu vim aqui para salvar. Eu vim aqui para dizer para o certo, permaneça na coisa certa, que Deus te abençoa. E me dizer para o errado, errado, vem comigo, vamos mudar de vida, vamos assumir um outro tipo de vida, errado. Em Jesus, encontramos os certos e os errados na mesma e igual dignidade. Porque o que nos põe na presença do Divino Pai Eterno é o amor com que Deus amou tanto o mundo que nos deu Jesus, e Jesus por seu sangue arranca-nos do pecado e põe-nos lá. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós não somos guardados porque nós somos certinhos. Nós somos guardados porque Deus nos ama. Ele ama o certo do jeito que Ele ama o errado. O certo Ele abençoa para que continue perseverando na coisa certa, e o errado Ele ama, perdoando 70 vezes 7, insistindo, caminhando o tanto que precisar para salvar o errado. Nós temos outro método. O nosso método é do mérito. Se você fez coisa certa para receber coisa, você recebe o prêmio.
se você foi fraco e fez coisa errada, você recebe o castigo. Essa é a lógica do mundo. Em Jesus é o contrário. Se você fez coisa certa, o sangue dele derrama para te abençoar. Se você fez coisa errada, o sangue dele derrama para te purificar e te colocar na presença de Deus com tanto amor e graça e compaixão e misericórdia. Uma salva de palmas para Jesus. Um grito de amor a Jesus. De vez em quando eu me lembro de um pregador que marcou muito minha vida, um homem muito santo, um grande pregador, que dizia assim, que na paróquia dele, que ele trabalhava, de vez em quando apareciam as pessoas que ajudavam na paróquia, e eram pessoas muito dedicadas, muito zelosas, que faziam as coisas com muito amor, mas essas pessoas tinham tanta incapacidade de lidar com os fracos, com as pessoas limitadas e fracas, que elas se tornavam amargas, se tornavam preconceituosas, se tornavam indiferentes para com quem era errado. E ele dizia assim, que ele falava no retiro, que ele dizia para as pessoas na paróquia dele: se você tendo tanta virtude, você é tão ruim com os fracos, imagine se você fosse perfeito. Ainda bem que Deus te deu virtude e não te fez perfeito, senão você seria um carrasco. Bonito, né? E a gente pode facilmente se tornar um carrasco, porque a gente põe como base de apoio, como toco que a gente vai subindo, as virtudes e as qualidades da gente. Quanto mais alto a gente está, mais erro dos outros a gente enxerga, e o dedo da gente só vai espichando para aprontar o erro dos outros. Apontar, acusar, julgar e condenar. Jesus faz o contrário. Ele desce lá do céu, não só para apontar quem está caído, mas para estender a mão e arrancar o caído do atoleiro do pecado, da fraqueza e da miséria. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus de novo, mais forte. Eu vou pedir para você fazer um exercício agora. Quais são as pessoas que você acha que são de cabeça dura e que você tem perdido a paciência com elas? Quais são as pessoas que você acha, que acham que você também é uma pessoa de cabeça dura e que não compensa mais cuidar de você? A partir de hoje, pode ser que essa pessoa de cabeça dura, que você está doido para desistir dela, seja sua esposa, seu esposo. Você está doido para arrumar um canto para você morar e deixar seu pai e sua mãe, que você acha que é de cabeça dura, seus irmãos, deixar a sua igreja. E Jesus fala assim para mim e para você hoje: se você convive com uma pessoa e Deus te dá a graça de perceber as fraquezas dela, não é para que você aponte, acuse e condene, mas é para que você estenda a mão e, com os dons e as graças que você recebeu de Deus, você ajude essas pessoas a caminharem com o Senhor e buscarem o Senhor, ainda que isso custe muito a você. Amém? Olha, para Jesus custou caminhar conosco. Olha o preço que Ele pagou. Se os nossos pecados não fossem graves, se os erros nossos não fossem coisas tão feias, Ele não precisaria pagar um preço tão alto. Trazer uma criança à igreja, olhar para a cruz, dobrar o joelho diante dela e dizer: Senhor, o Senhor pagou um preço alto pela minha salvação, porque os meus pecados são graves. Meus erros, que eu acho que são pequenininhos, são erros que machucam a minha vida, ferem o meu irmão, estragam o mundo. Amém? Irmã, irmão, tome a segunda leitura comigo. Vamos lá.
A carta de Paulo, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, são as duas cartas mais bravas que São Paulo escreveu. A comunidade de Corinto era uma encrenca. Paulo foi a Corinto, fundou essa comunidade e foi embora. E ele viajava mundo afora pregando o evangelho, e o povo da comunidade só escrevendo carta para ele, dizendo o quanto o povo daquela comunidade era custoso, cabeça dura, encrenqueiro, brigão. Eles brigavam, inclusive, tinham rixas uns com os outros, até para disputar qual é que tinha dom melhor do que o outro, de tão encrenqueira que era essa comunidade. Paulo escreve para essa comunidade a primeira e a segunda carta aos Coríntios, e Paulo dá umas broncas fortíssimas nessa comunidade e em nós. Paulo diz assim para o povo encrenqueiro da comunidade de Corinto, para os brigões, para os divididos da comunidade. Leia: irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Irmãos, primeira regra: se você está na comunidade e crê no Senhor Jesus, está aqui porque Jesus te trouxe para a comunidade de fé, primeira coisa, alegrai-vos, desfranza essa testa enrugada, tira esse corpo travado e tenso e amargurado, alegrai-vos. Domingo atrasado, Jesus subindo ao céu naquele encontro para ir embora para o céu, lembra? A primeira aparição dele para os apóstolos: a paz esteja convosco. Mostrou as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram por verem o Senhor. O sinal de que nós temos Jesus ressuscitado em nossa vida é se a gente tem paz e tem alegria. Paulo diz: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai uns aos outros na busca do aperfeiçoamento. Não fique só falando do erro uns dos outros, não, fazendo a lista dos erros de quem presta e quem não presta, não. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Quantos casamentos perdem a alegria de ser casamento porque a gente não tem alegria? Vai convivendo com o erro dele, com o erro dela, e vai perdendo a alegria. É só sair do serviço na direção de casa, já trava a testa. Isso existe? Está lá na porta da rua, encontra um amigo, um vizinho que fala besteira, fala piada, conversa, mas entrou dentro de casa: boa tarde. Isso existe? Está num azedume, com a cara fechada, um amigo liga no celular: ô, como é que você está? Que saudade, aí brinca e conta piada. Desliga o celular, fecha a cara de novo. Isso existe? No casamento isso é muito comum, na família isso é muito comum. E o sinal de que nós perdemos a comunhão com Jesus e tiramos a presença de Jesus é: a gente perde a alegria de estar junto. A gente não trabalha mais no encorajamento um do outro. Olha, você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa aperfeiçoar. Eu te ajudo, eu caminho com você, eu te quero bem. Eu só falo que você precisa melhorar porque eu te amo e não vou desistir de você, e eu vou caminhar com você. A gente vai fazendo o contrário. A gente vai convivendo e conhecendo os erros e vai dando um passo para trás. Até um dia que a gente vai embora e não sente a menor falta, nem do marido, nem da esposa, nem do pai, nem da mãe, nem dos filhos, nem dos irmãos. Isso existe? Na igreja também, no trabalho também, no mundo também, na escola também. Hoje de manhã eu falei do tanto que eu fico tenso quando chega a Semana Santa e a festa da padroeira. Porque é um período que a gente passa 10, 15 dias convivendo muito, as lideranças da paróquia, a gente convivendo, trabalhando dia e noite. E se a gente come mais sal junto,
a gente aprende e conhece melhor o tamanho do chifre e dos coices de cada um, não é? É só conviver um pouco mais que a gente vai sabendo o tanto que é difícil conviver, o tanto que você é espaçoso, o tanto que você intromete no meu lugar, no meu coxo de comer meu sal. A gente começa a dar pancada. E a convivência durante os 10 dias da festa, tem ainda os dias antes e os dias depois, eu vou ficando numa tensão tão grande, porque eu vou vendo as pessoas que vão ficando de testa franzida, de testa amargurada, com azedume uns com os outros. Os novatos que chegam querendo ajudar, os mais velhos fechados, os mais velhos dizendo assim o tempo inteiro: o ano que vem não precisa de mim não vou ajudar mais não, e sem nenhuma preocupação em ajudar os novatos que chegaram em alegria e entusiasmo em colaborar com a igreja. E a gente percebe o fechamento. Hoje de manhã eu falei isso, terminou a missa, veio 2 pessoas que trabalharam na festa. Credo, padre, aconteceu tanta coisa ruim nessa festa, parece que foi a melhor festa da minha vida. Falei, não, para mim também foi a melhor festa da minha vida. Mas eu percebo o tempo inteiro o quanto nós desperdiçamos a possibilidade da gente viver a alegria, da gente trabalhar juntos, aperfeiçoar uns aos outros, encorajar um ao outro na busca da concórdia e da paz. A gente acha que convivendo com o erro um do outro, a gente ganha um passe livre e uma autorização para olhar para sua cara e tratar você como um estranho. Na igreja, na família. No trabalho. E aí a gente convive a vida inteira na igreja, na família, no trabalho, tratando as pessoas que dão a vida pela gente, a gente dá a vida junto com elas, o tempo inteiro com azedume, amargura, com fofoca, com fuxico, com deduragem. Isso existe? Isso é sinal de que nós não acolhemos o mandamento do amor de Jesus. Na primeira leitura mostra como Moisés lidou diante de Deus, diante dos erros do povo, de cabeça dura. No Evangelho nós vimos como o Divino Pai Eterno e Jesus lidaram com a nossa fraqueza e o nosso erro. Não veio para condenar, mas para salvar o mundo. Na segunda leitura nós vemos como é que nós devemos conviver uns com os outros. E se Deus deu algum dom para você, e principalmente o dom de conviver com essa esposa e esse esposo, com esse filho e essa filha, com esse pai e essa mãe, com esse irmão na igreja, se o Senhor te deu virtudes e capacidade de muito antes da coisa descambar, perceber que ele está caminhando e indo para o erro, é porque o Senhor não só te deu capacidade para ver o errado nele, nela, mas o Senhor deu a você capacidade de se oferecer para trabalhar no aperfeiçoamento dele e dela. Amém? De verdade, seria muito bom que a gente saísse da igreja hoje. Olha o que Paulo pede para uma comunidade de gente brigona, de gente encrenqueira, fofoqueira, como era a comunidade de Corinto. Olha o que Paulo pede no versículo 12. Leia: saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saúdam. Se você é capaz de, com raiva, chateado com a sua esposa, com seu esposo, com seu pai, sua mãe, com seu filho, sua filha, com seu irmão na sua comunidade, se você é capaz de estar chateado com o erro dele, mas chegar e abraçar e desejar a paz, e não dormir sem dar um beijo de paz na sua esposa, no seu esposo, não acordar e levantar sem antes dar um beijo de paz. Você pode ser rezador do tanto que for, mas Jesus na sua vida você não carrega. Tá claro? Saudai-vos com um beijo santo. Nós homens temos a maior dificuldade de saudar os outros com um beijo santo. Tem que ser amigo demais. E se tiver num campo de futebol e o time nosso ganhar, já nem lembra que existe boiola no mundo. A gente abraça e beija qualquer amigo.
Mas na igreja, se o padre diz assim: gente, depois dessa palavra, dirija-se ao irmão que está do seu lado, dê um abraço. As pessoas estendem a mão como se estivesse pegando assim num defunto contaminoso, só a ponta do dedo, a paz. Aí o padre grita no microfone: é abraço, não é aperto de mão. Chega desse jeito assim: a paz. E Paulo está pedindo para dar um beijo santo em quem você não gosta, em quem você não tolera. Paulo está dizendo que só há regra de Cristo guiando a nossa vida se houver beijo santo em quem você encontra dificuldade para conviver. Eu sei que essa sentença é dura, porque dura é a nossa cabeça e o nosso coração de pedra. Irmã, irmão, não perca a oportunidade de deixar que o Espírito Santo aperfeiçoe você hoje. Pai, Filho e Espírito Santo, presente no meio de nós, aqui conosco, presente quando a gente dá um beijo santo e deseja a paz, e aí todos os santos saúdam você, a corte celeste todinha desce para dizer para você, quando você é capaz de dar um beijo santo numa pessoa que você está com dificuldade com ela, a corte do céu desce lá e saúdam você e diz: a paz esteja com você. Já pensou? Ai, ai, ai. E essa é a festa da Santíssima Trindade. Quem conhece a Deus, conhece a si e sabe a sua missão no mundo. Toda pessoa que não sabe bem para que está nesse mundo, é porque ela não conhece a Deus. Toda pessoa que busca e acolhe o conhecimento de Deus, descobre para que está nesse mundo, inclusive quando está vivendo diante de alguém que está muito errado, complicado e difícil na convivência. Amém? Incline a sua cabeça. Se lembre agora das pessoas que você tem encontrado muita dificuldade de conviver com elas. Se lembre das pessoas que têm dificuldade de conviver com você. Se lembre das pessoas que você já desistiu delas, porque ficou só levantando os erros e os defeitos. Na sua família, no seu trabalho, na igreja, no seu bairro, os amigos. Peça a Jesus, ao Espírito Santo e ao Pai Eterno, para não deixar você ser um julgador e condenador dos outros, mas que você seja um instrumento de paz, principalmente para as pessoas mais fracas, mais difíceis. Peça essa graça, e você também vai encontrar na sua vida gente que vai ter paciência e vai dar a paz a você, mesmo nas horas mais difíceis e mais fracas de sua vida. Fale com o Senhor, reze, põe a mão no seu coração, invoque a autoridade dessa palavra, invoque a autoridade dessa presença do Pai Eterno que passa na sua frente, como passou na frente de Moisés. Invoque a autoridade de Jesus que subiu o Monte Calvário, não com 2 tábuas como Moisés, mas subiu ao Monte Calvário carregando o lenho da cruz, as 2 peças de madeira na cruz, para do alto dela ser pregado e no Monte Calvário derramar o sangue dele, para perdoar você, purificar o mundo e salvar o mundo. Jesus é que nos salva, o amor dele é que nos alcança. Acolha esse amor. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos
salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio e sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber te amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Transforma, Senhor, meu coração, minha cabeça dura. Transforma, Senhor, a casa, o lar de cada um. Transforma o casamento de cada casal, esposa e esposo que está aqui. Transforma a maneira de cada pai e mãe lidar com seus filhos, dos filhos lidarem com seus pais, com seus irmãos. Transforma, converte-nos, corrige-nos, aperfeiçoa-nos. Espírito de Deus, nosso Senhor. Todos de pé, elevando as mãos para o céu. Jesus, deixa o folheto no banco. Manda teu Espírito Para transformar meu coração. Manda teu Espírito para transformar Meu coração. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. As duas mãos. Crianças, também vocês, estendam as mãozinhas para cá. Eu vou perguntar e você vai renovar as promessas do seu batismo. Você vai renunciar tudo aquilo que te afasta da comunhão com Deus, da comunhão com o seu próximo. Irmã, irmão, diante dessa palavra que rezamos e meditamos, você renova a sua fé, você renuncia a toda força do mal presente em sua vida. Renuncio. Você renuncia a tudo aquilo que endureceu seu coração, sua mente e tornou você distante e afastado, principalmente das pessoas que precisam de você. Renuncio. Você renuncia a tudo aquilo que causa desunião na sua família, no trabalho, na escola, na igreja e no mundo. Renuncio. Você renuncia ao demônio, autor e princípio de toda divisão, de todo julgamento e de toda condenação. Renuncio. Erga mais as mãos para a cruz e professe a fé dizendo: creio. Irmã, irmão, você crê nessa palavra que nós acabamos de ouvir e meditar? Creio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo,
o Filho amado do Pai, que veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele? Creio. Você crê que o pecado do mundo e a maldade nossa é tão grande, que só a morte e o sangue de Jesus é capaz de nos purificar? Creio. Você crê que Jesus tem o poder, pelo seu sangue, por sua morte e ressurreição, dar ao mundo a salvação? Creio. Você crê que Ele ressuscitou e derramou sobre nós o Espírito Santo e nos faz viver na igreja, perdoando uns aos outros, buscando a santidade até a vida eterna? Creio. Levante as mãos agora para o alto e digam comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Pai de infinita acabamos de bondade, renovar a nossa fé acabamos de renovar a nossa em fé Jesus Cristo, em Jesus Cristo, autor autor e princípio e princípio da nossa paz, da nossa alegria alegria e do nosso aperfeiçoamento. e do nosso aperfeiçoamento. Essa fé que recebemos Essa fé que recebemos da igreja, essa fé em Jesus, fé em Jesus é a razão é a razão de nossa alegria de nossa no alegria, Espírito no Santo. Espírito Santo. Brada. Amém. Amém.